Falando um pouquinho de pincéis e tintas, então. Sobre os pincéis, existem uma infinidade também de tamanhos, tipo de cerdas, marcas, formatos, né? Eu vou mostrar aqui os que eu utilizo mais para esse fim de ilustrações florais, botânicas, animais, né? São os elementos que eu mais desenho, ilustro para as estampas. E o que eu mais uso são os pincéis redondos, né? Que são esses que tem a ponta como uma gotinha, certo? Eu acho que esses são os que funcionam melhor pra gente fazer os detalhes, conseguir fazer voltinhas, né? Os pincéis chanfrados, eu utilizo muito pouco, realmente mais quando é uma textura, alguma coisa mais específica, né? Então, se eu fosse indicar, claro que isso não é regra, né? A forma que eu utilizo, mas se eu fosse indicar alguns poucos pincéis para comprar, eu indicaria todos redondos. E aí a gente tem os números, né? A gente tem pincéis muito pequenos, esse aqui, por exemplo, é o 000, né? Então ele é um pincel extremamente fininho e ele serve para fazer detalhes muito minuciosos, né? As pintinhas de um bichinho, de uma flor, um pequeno detalhe, uma área muito pequena de sombra, né? Então tem 3 zeros, 2 zeros e esse aqui que é o 0, né? Então são pincéis extremamente finos que vão servir para fazer elementos muito pequenos no desenho. Depois aqui a gente tem o 1, né? Que esse já é um pincel com as cerdas mais alongadas, né? Esse aqui tá novinho, ainda tá com a goma. E é um pincel muito bom. E depois aqui eu tenho o 2 e o 4. Eu diria que os pincéis, assim, tendo um 0, um 2 e um 4, ou um 1 e um 2 e um 4, são os números que a gente vai utilizar mais para fazer elementos, assim, numa escala pequena, né? Num A4, enfim, né? Uma flor, como eu falei, uma folha, numa folha menor. Então, são os que eu indico, né? Depois eu tenho aqui um 6, um 8, um 10, um 12 e até um 20, né? Que é um pincel bem largo. Então, quanto maior o pincel, mais água ele vai carregar, né? Mais difícil será fazer áreas pequenas e controladas com o pigmento, mas se eu quiser preencher todo um fundo, por exemplo, né, uma área grande, ou dar a primeira aguada, ele vai ser um pincel excelente, né? Então depende da finalidade. Mas, como eu falei, tendo que optar, eu escolheria entre os menores num primeiro momento, né? Todos esses aqui são pincéis de cerdas artificiais, né? Mas que têm uma boa durabilidade. Uma dica importante é, os pincéis que você usar para aquarela, use somente para aquarela, né? Se você utilizar com tinta acrílica, tinta óleo principalmente, vai danificar totalmente as cerdas, né? Não é aconselhável assim, usar o mesmo para as duas coisas, certo? É bom ter um para uma e outro para outra tinta. E depois aqui eu tenho um pincel de cerdas naturais, né? As cerdas naturais, sim, são melhores, né? Elas vão carregar melhor a água, o pigmento, vão manter mais a água, né? Vão secar vão precisar de mais tempo para secar. Mas eles são bem mais caros. Então, assim, na prática, né, é totalmente possível e, na verdade, para quem está começando vai perceber pouca diferença para trabalhar com pincel com cerda natural ou artificial, né? Então, esses aqui são da linha Ceramic, é uma ótima linha, tem um excelente custo-benefício, uma boa durabilidade e são os que eu indico, assim, para quem está iniciando no mundo da aquarela.